tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui de geografia na sua telinha. Todos preparados? Muito bem. Vamos hoje começar com um assunto bastante interessante. E eu preciso que todos os alunos prestem bastante atenção para entender o que a professora aqui vai falar para você. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Thalita Cibele, certo? E vou guiar vocês nas aulas de geografia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá? Vamos ver o que a nossa aula vem trazendo para a gente hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre orientação espacial. Olha aí, ó, meu planeta Terra girando aí para você, tá certo? Vamos falar um pouco o que vem a ser a orientação espacial, certo? Dentro do nosso conteúdo de geografia. Então, preciso que todos prestem bastante atenção para entender direitinho o que a gente vai falar hoje, tá bom? Beleza? Seguindo. Quais elementos existentes na paisagem podem nos ajudar a nos orientar no dia a dia? Quais elementos na paisagem que existe, que a gente consegue observar, que podemos tirar como um elemento que possa me guiar, que possa me fazer traçar um caminho, ou que possa me localizar no mundo? Quais são os elementos que existem na paisagem? Ah, será aquela planta? Aquela árvore que está há muito tempo ali? Ah, não! Será aquela escola muito antiga naquele bairro? E aí? Onde é que está esses elementos da paisagem que podem servir de localização para o nosso dia a dia? Vamos lá, ver mais um pouquinho, mais algumas coisas sobre esses elementos. Vamos lá. Qual é a localização? Vocês já jogaram esse tipo de jogo que se chama Batalha Naval, onde você escolhe uma letra e um número? Por exemplo, onde é que está a casa? Aí eu pego, ela está na linha C, na coluna 2. Então, linha C, coluna 2. Eu localizei a casa, certo? E aí, esse joguinho de batalha naval é bem interessante porque nos ajuda a localizar alguns objetos ou alguns locais dentro do jogo, usando o sistema de linhas e de colunas, que isso é bastante importante para a vida de vocês, saber justamente o que é isso, o que é uma linha e o que é uma coluna, tá certo? Olha as aulas de matemática aí, tá? Geometria, olha aí, ó, linha e coluna. Tá certo? Aqui no joguinho de batalha naval, a gente vê muito claro isso. E isso vai me ajudar a entender o que é uma orientação espacial, professora? Vai sim, é só você se ligar. Presta atenção. Aqui eu localizei a casa. Se eu quiser localizar o campo de futebol, ele está em que linha? Ele está em que linha? Na linha B. É ou não é? E ele está em qual coluna? Ele está na coluna número 3. Então, linha B, coluna 3, encontrei o campo de futebol, tá? Futuramente, vocês vão entender melhor por que essas linhas e o que essas colunas têm a ver com o sistema de mapas, de localização, de orientação espacial dentro da geografia, tá bom? Mas, para começo de conversa, eu só quero que vocês conheçam esse joguinho, que vai ajudar você bastante no seu dia a dia de aprendizagem, tá bom? Seguindo, a orientação espacial se desenvolve a partir do corpo da própria criança. Por exemplo, minha gente, quando a gente é recém-nascido, bebezinho, certo? Vocês já observaram um bebezinho dentro do berço que quando ele vai se mexer, ele se assusta? Porque ele está começando a conhecer o seu espaço e o seu limite, até onde vai as suas mãozinhas, até onde vai o seu corpo, os giros que ele dá. Ou seja, o ser humano, por natureza, ele começa a conhecer o seu espaço, se orientando dentro do seu limite, seja para frente, seja para trás, dos lados, para cima. Então, o ser humano, por si só, por natureza, ele já tem essa noção de se orientar no espaço. Entendeu? A conhecer a dimensão do seu corpo. Então, quando você vê uma criancinha que está lá, ó, se mexendo no berço, de repente ela se assusta, calma.
ela está conhecendo o espaço dela, ela está conhecendo os limites que ela pode ir, entendeu? Vamos lá. A noção de espaço se desenvolve a partir do sistema visual. Primeira questão, né? Primeiro a criança localiza a si própria, em seguida localiza a posição que seu corpo ocupa no espaço e finalmente passa a localizar os objetos. Como assim, professora? Por exemplo, a professora está aqui, em pé, não é verdade? Atrás de mim eu consigo observar o slogan da prefeitura aqui, ó, da Vitória de Santo Antão. Então, eu estou primeiro me localizando. Eu estou aqui em pé. Atrás de mim, ou seja, atrás é um sentido, é uma orientação espacial, que é atrás. À minha frente tem uma câmera, que é por qual vocês estão me observando agora. Do meu lado, eu tenho vários outros objetos, eu tenho várias outras características, vários outros elementos que compõem a minha paisagem. Entendeu agora? Pronto, é isso aí mesmo que eu quero dizer. Então, primeiro você se localiza. A criança, o adulto, o adolescente, ele vai se localizar para depois localizar os objetos, os elementos que existem ao seu redor. Fazendo assim, tendo assim uma orientação espacial. Tá bom? Vamos lá. Observe a cena e vamos responder. Vamos responder aqui juntos. Vejam só. Como podemos indicar a posição das pessoas e objetos? Olha aí. Eu vejo que tem uma moça, né? Provavelmente é uma professora, lendo um livro. Ao redor dela eu tenho várias crianças. Tenho criança à sua direita e à sua esquerda. Na sua frente eu também tenho crianças. E atrás dela também tem alguns objetos, que são livros, estantes de livros, entendeu? Então, o que foi que eu utilizei para dizer os elementos que existem ao redor dessa moça, dessa professora? Eu usei a orientação espacial, os sentidos, certo? Atrás, frente, direita, esquerda. Então, aí a gente pode indicar a posição das pessoas e objetos usando essa linguagem de orientação espacial, de posição espacial, tá certo? Aí eu trouxe aqui um quadro das palavras que geralmente a gente usa no nosso dia a dia para localizar as coisas. Eu tenho aí, ó, em cima, frente, dentro, esquerda, direita, atrás, embaixo, fora. Geralmente a gente usa esse linguajar para dizer onde é que está determinado objeto. O banco, a cadeira, o lápis caiu embaixo da mesa. Embaixo, entendeu? A vassoura está atrás da porta. Minha carteira está dentro da bolsa. Então, eu estou usando um sentido de localização. Eu estou me orientando, eu estou usando uma posição espacial, tá bom? Seguindo. Aí eu trouxe uma bonequinha aqui, para quem ainda tenha dificuldade, né? Tem muita gente que tem dificuldade ainda do que é direito e esquerdo. Então, eu trouxe a bonequinha para você se orientar. Olha só, ó. Ela de frente pra gente, ela de costa, e identificando o que é direita e o que é esquerda. O que é direita e o que é esquerda. Olha aí, tá vendo? Serve para você se orientar. Se você não sabe, é bom aprender. Veja isso. A mão que você escreve geralmente é a direita. Quem é canhoto, né, usa a outra mão, a outra mãozinha. Tá bom? Que é a esquerda. Mas aí, essa bonequinha para te ajudar a perceber qual é o seu lado esquerdo e qual é o seu lado direito. Tá bom? Seguindo. Daí, dentro do assunto de localização, eu trago o ponto de referência, tá? Todo sentido de localização e orientação espacial vai trazer para você um ponto de referência para você partir. Então, ó, ponto de referência no nosso dia a dia costuma ser um elemento bem conhecido ou que chama a atenção em nosso trajeto diário, como a ponte, um edifício,
na esquina de uma placa, uma sinalização. Ou seja, toda vez quando eu vou para a escola, eu passo por uma igreja. Então, aquela igreja se tornou o meu ponto de referência. Quando eu passo pelaquela igreja, eu tenho uma dimensão espacial se eu estou longe ou se eu estou perto da escola em que eu trabalho, do local em que eu quero chegar. Deu para entender? Então, crianças, no seu trajeto, crianças e adultos, no seu trajeto, quando você faz, certo? Até a escola ou até a casa de um parente, você passa por determinados pontos que ficam na sua memória, aquilo ali a gente chama de pontos de referência. Porque é a partir deles que você vai se localizar no espaço. E aí colocar uma orientação espacial aí. Se depois daquele ponto você segue em frente, se você vira à direita ou à esquerda, ou se você para, enfim. O ponto de referência, ele te ajuda a se localizar. Tá bom? Olha aí, ó. E os mapas? Para que servem os mapas? Se eu falei sobre orientação, tá aqui, orientação espacial, tá? Eu já sei o que é direita, esquerda, em cima, embaixo e tudo mais. Eu vi o que é ponto de referência, porque vai me localizar. Agora eu preciso construir um mapa na minha cabeça, que a gente chama dos mapas mentais. A gente cria um mapa, um trajeto, um desenho que faça com que lembre aquele local por onde eu estou passando. Então os mapas, eles servem justamente para isso, para você se localizar no espaço, para você chegar em determinado lugar sem errar, onde contém os pontos de referências, as orientações espaciais que você tem que tomar para poder chegar naquele local. Tá bom? Se eu pedisse para você fazer, faça aí um mapinha de como eu devo chegar na sua casa. Como seria esse mapa que você iria construir? Você iria colocar padarias, praças, igrejas? O que é que você iria colocar para me ajudar a me orientar dentro daquele espaço, daquele mapa? Entendeu agora? Então, a utilidade dos mapas serve para você desenhar um local grande em um pequeno espaço de uma folha de papel, certo? Ou, enfim, ele serve para te direcionar e te dar uma visão em forma de desenho daquele determinado local. Tá bom? Seguindo. Daí a gente tem as representações, né? Ato ou efeito de representar, exposição ou de exibição. O mapa é um tipo de representação de um espaço. Ele está representando aquele determinado local para você. É como a gente tem o mapa do Brasil, o mapa de Pernambuco, o mapa de Vitória, de Santo Antão, entendeu? Nós podemos ser observadores da paisagem diretamente ou ser observadores de uma representação da imagem. São vários exemplos de representações. Inclusive, lá no terceiro ano, foi uma das aulas que eu dei falando sobre isso aqui, certo? Sobre as representações da paisagem. Então, quando você é um observador que vai construir um mapa ou que vai construir um trajeto, eu tenho certas posições onde eu posso desenhar aquele local, aquela realidade. Eu posso desenhar de frente, eu posso ter uma visão panorâmica, eu posso ter uma visão de voo de pássaro, como se fosse de cima, e posso ter uma visão cinemática, que é como se fosse uma visão em movimento. Tá certo? Então, o observador, que é a pessoa que cria e que desenha os mapas, aquela representação, ela tem essas visões aqui, ó. De frente, pode ser um desenho de frente, por exemplo, vou desenhar a sua casa de frente, vou desenhar a sua casa panorâmica, meio inclinada assim. Não, eu vou desenhar vista de cima, aquela região de cima. Não, eu quero fazer um desenho em movimento. Então, a representação vai depender de quem está observando, tá bom? Daí eu coloquei aqui que nem toda representação ela é fiel à realidade. Aquilo justamente é uma representação. E a paisagem, ela está sempre em movimento. Por exemplo, se eu crio um mapa hoje de uma comunidade e daqui a um mês eu volto lá, pode ter mudado muita coisa. Pode ter sido construída uma praça, pode ter sido construída uma escola,
ou no lugar daquela igreja agora é uma outra coisa. Então, a paisagem ela está sempre em movimento, ela é dinâmica, ela não para. Então, nem toda representação vai ser sempre fiel à realidade, tá bom? Olha aqui, ó, como os elementos da paisagem podem ser representados. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Tem aí uma foto, uma fotografia de imagem real. Tem aí, ó, uma representação do campo. Tem várias situações de como você pode representar, certo? Esse espaço. E aí eu trouxe alguns diferentes pontos de vista, que foi o que a gente comentou em alguns slides anteriores. Eu posso ter a visão, ó, observar a carteira de frente, que é a visão frontal, como eu disse para vocês, a visão frontal, a visão oblíqua, tá? Que é aquela visão panorâmica, de ladinho, tá? Onde eu consigo ver tanto em cima como embaixo, ou as laterais. E tenho também uma visão vertical, que é aquela visão de voo de pássaro, que eu olho de cima, que eu só consigo observar em cima, tá ok? Pronto. Então, essa foi a nossa aula explicativa de hoje sobre orientação espacial. Espero que vocês tenham entendido o que é orientação espacial, localização. Espero que vocês tenham compreendido principalmente o conceito de mapas. Teremos aulas falando sobre mapas, tá? Me aguardem. Então, trouxe para vocês uma atividade para vocês realizarem, tá certo? E a atividade é muito simples, mas muito simples mesmo. E vocês vão usar a criatividade de vocês. Vamos desenhar a sua sala de aula vista de cima. Então, você vai usar uma visão, o quê? De voo de pássaro. Vai fazer uma visão de cima. De como seria a sua sala de aula. Pode ser um simples desenho, como também você pode fazer uma maquetezinha. Usar caixa de sapato com caixinha de fósforos, com tampinhas de garrafa, não sei. Use a sua criatividade. Crie o seu mapa mental na sua sala de aula vista de cima. Fez, realizou a atividade? Tira uma foto, ou se não, leva para o teu professor ver que você está ligadinho nas aulas da TV e que você não esquece, você está sempre ligado em todos os detalhes de todos os assuntos aqui passados de geografia. Tá certo, pessoal? Bem, e como revisão do dia, eu só quero lembrar vocês que nossas aulas, elas sempre ficam gravadas lá no canal do Vitória Ensina em Casa. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, sentiu que ainda ficou meio na dúvida em algumas questões, volta lá, vai lá no YouTube, assiste a aula novamente e vê todos os conceitos que a gente passou em todas as aulas aqui. Tá bom? Hoje a gente falou um pouquinho sobre orientação espacial, falou sobre localização, para que servem os mapas, os pontos de vista e os pontos de referência. E espero que vocês tenham aprendido, compreendido e fixado tudo bem direitinho. Tá certo, pessoal? E mais uma vez eu agradeço imensamente pela presença de todos mesmo. Obrigada aos pais, obrigada aos adultos, obrigada aos jovens, obrigada crianças, por sempre estar aqui acompanhando a gente no Vitória Ensina em Casa. Tá certo? Então, beijo no coração de todos. Espero vocês na próxima aula e, ó, não vai esquecer de fazer a atividade, tá bom? Cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.